Vamos orar? Ore comigo! Juntas estão, feche meus olhos em oração. Senhor, amado Deus, agradeço por esse dia, Deus. Eu agradeço pela minha família, Deus. Agradeço por os irmãos da igreja, Deus. Que quem está assistindo esse vídeo, Deus, que a palavra do Senhor seja com ele, Deus, por de todos nós. Em nome de Deus, amado, amém. Vamos louvar? Olá, crianças! Meu nome é Ferdinando e está na hora da leitura bíblica. Livro de Gênesis, capítulo 27. Quando Isaque já estava velho e se lhe enfraqueciam os olhos de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele respondeu: Eis-me aqui. Disse-lhe o pai: Eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: Eis que eu ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição, e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim cai essa maldição, somente obedece a minha voz, e vai trazer-nos. Então ele foi, tomou-os, e os trouxe à sua mãe.
que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, e pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado nas mãos de Jacó, seu filho. E veio Jacó a seu pai e chamou: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: como é que tão depressa a achaste, filho meu? Respondeu ele: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que eu te apalpe, e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. No entanto, perguntou: tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: eu sou. Disse-lhe então seu pai: traze-mo, e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe trouxe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te deu o orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, e nações encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Tão logo Isaque acabara de abençoar a Jacó, e este saíra da presença de seu pai, chegou da caça Esaú, seu irmão, e fez também ele um guisado saboroso, e trazendo-o a seu pai, disse-lhe: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com grande, muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: veio teu irmão e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, visto que já por 2 vezes me enganou? Tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou: não reservaste uma bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú, pois, odiava Jacó, por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Ora,
foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá. Por que seria eu desfilhada de vós ambos num só dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas dentre as filhas desta terra, para que viverei? Hora da história. Preste atenção. A história de hoje é... Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um extraordinário mundo das histórias bíblicas. E a história bíblica de hoje aconteceu há muito tempo atrás, num lugar bem longe daqui. Lá, as pessoas usavam roupas diferentes das nossas, mas o coração delas era exatamente igualzinho ao meu e o seu coração. E nessa história de hoje nós vamos ver como que Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú, seu irmão mais velho. Então, aqui está Isaque e Rebeca, que eram os pais de Esaú e de Jacó. Eles eram gêmeos. Lembram, crianças, da semana passada na história? Pois então, o tempo se passou e agora Jacó estava bem velhinho e ele estava meio doente também. Então ele chamou seu filho Esaú e falou para ele assim: filho, vai até um lugar, procura um guisado, uma caça, né? Procura um animal para fazer uma sopa, um guisado. Eles chamavam guisado para mim, para que eu te abençoe, meu filho, para que eu te dê a bênção. Naquela época, os pais abençoavam os filhos primogênitos, que eram os mais velhos. Então Esaú falou: tá bom, meu pai, eu obedeço, eu vou fazer isso. E ele saiu para procurar a caça. Ele foi procurar a caça e seu pai, como já estava bem idoso, não estava, quase enxergava mais, ele foi se deitar e ele estava ali já bem velhinho, né? Bem idoso. Só que ali do outro lado, crianças, Rebeca estava ouvindo tudo e ela falou para o seu irmão, o Jacó: Jacó, vamos fazer essa caça, eu vou vestir você igual ao seu irmão para que você receba a bênção no lugar do seu irmão e para que seu pai te abençoe. Então ela fez exatamente isso. Ela foi, ela preparou uma comida saborosa e ela entregou para o seu filho e ele foi até o pai. E quando ele chegou lá, ele disse: pai, está aqui a sua comida, agora me abençoe. E aí ele perguntou: mas quem é você? É meu filho Esaú? Ele falou: sou eu sim. Ele: então se aproxima, chega mais perto de mim. Ele se aproximou e falou assim: nossa, o cheiro é de Jacó, mas a mão, a roupa é de Esaú. Então Isaque comeu aquela comida saborosa, se ficou muito feliz e abençoou o seu filho Jacó. Deu toda a bênção para ele, falou: filho, eu te abençoo, e foi desta forma. Então Jacó recebeu a bênção no lugar de Esaú e ele saiu. Mas quando Esaú chegou com a sua comida saborosa, chegou até o seu pai também, falou: pai, cheguei, eu fiz a comida para o senhor. Ele: mas quem é você, meu filho? Eu já dei a bênção. E o seu irmão: e seu irmão veio aqui, eu já abençoei. E ele ficou muito triste, ele falou: por acaso não tem uma bênção para mim também? E ele falou: filho, a bênção já foi para o seu irmão e agora você vai servir o seu irmão, você vai servir o seu irmão. Ele ficou profundamente chateado, muito triste mesmo. E como Rebeca viu que ele queria fazer maldade com o seu irmão, falou para Jacó: foge, Jacó, vai para a terra dos nossos parentes e fica lá até passar o rancor do coração do seu irmão. Então ele fez isso, ele foi embora para uma terra bem distante lá na sua família. E Esaú ficou muito triste, ele ficou muito chateado. E os anos se passaram muito tempo mesmo.
desta história. Jacó se casou, teve a sua família, Esaú também, e passou muito tempo mesmo. E um dia, Jacó resolveu voltar para pedir perdão para o seu irmão. E ele fez exatamente isso, ele voltou. E quando ele voltou, crianças, ele ficou com medo, mas ele foi até o seu irmão e pediu perdão para ele. E Esaú perdoou a Jacó e os dois voltaram à amizade novamente. Eles pediram perdão um para o outro, né? Essa história, crianças, aconteceu porque Deus quer nos ensinar. Deus, Ele deixou todas as histórias na sua palavra, até mesmo histórias que parecem que são tristes, né? Quando os irmãos brigam. Mas não, crianças, nós devemos pensar depois o quê? Na reconciliação dos irmãos. Eles pediram perdão, né? E nós aprendemos com essa história, crianças, que Deus, Ele nos amou tanto, porque mesmo nós também estando afastados de Deus, porque quando nós pecamos, nós ficamos também assim, afastados de Deus. Nós não estávamos mais perto de Deus, né? E o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra, ele viveu uma vida perfeita e ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados e ele ressuscitou para, sabe por quê? Para nos reconciliar novamente com Deus. Hoje, crianças, nós temos livre acesso com Deus. Por quê? Porque Jesus é esta ponte. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos liga novamente com Deus. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus novamente. Então, crianças, com essa história, nós aprendemos que os irmãos se reconciliaram e nós também podemos nos reconciliar com Deus quando Jesus entra na nossa vida e no nosso coração. Então, se essa história faz sentido para você, criança, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, ou se você está brigado com seu irmão ou com seus pais, vamos orar agora, vamos pedir perdão. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida e Ele nos reconcilia novamente com Deus. Ele faz este caminho perfeito para que eu e você se achegue junto a Deus e Deus ouve as nossas orações, crianças. Vamos orar? Minhas mãos juntas estão, fecho os meus olhos em oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta história, muito obrigado porque nós aprendemos que todas as coisas que acontecem na nossa vida é porque o Senhor é quem permite. Perdoa os nossos pecados, perdoa todas as vezes que nós nos afastamos de Ti e muitas vezes trocamos as bênçãos que o Senhor nos dá por maior tempo nas redes sociais, por maior tempo assistindo séries, programas e não nos dedicamos lendo a Tua Palavra, buscando ao Senhor, falando de Jesus para os nossos amiguinhos. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, nos ajuda a não pecar mais contra o Senhor. Abençoa a nossa vida e que nós podemos aprender com essa história de Jacó, de Esaú, que nós devemos estar pedindo perdão, que nós devemos nunca esquecer das bênçãos que o Senhor nos dá todos os dias. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, limpa o nosso coração e nos ajuda a ser crianças e pessoas melhores a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, se essa história faz sentido para você, compartilha, conta para os seus amigos também e faça assim como Jesus. Jesus, ele saía para o mundo inteiro falando do amor de Deus, que você também possa falar do amor de Deus para seus amigos e aonde que você estiver. Então, olha, um beijo, crianças, e até a próxima história. Esaú e Jacó, Gênesis 27, de 1 a 38. Isaque estava velho e quase cego. Ele chamou o seu primeiro filho, Esaú, e pediu que preparasse uma comida saborosa. Depois de comer, Isaque daria uma boa notícia para Esaú. Rebeca estava ouvindo tudo. Rebeca queria que Jacó, seu outro filho, recebesse a boa notícia no lugar de Esaú. Rebeca preparou a comida saborosa que Isaque queria. Ela mandou que Jacó levasse a comida para seu pai. Esaú era muito peludo, então Jacó usou pele de animal e as roupas de Esaú para enganar o seu pai. Quando Esaú chegou para receber a boa notícia, Isaque já havia dado para Jacó.
Esaú ficou furioso e Jacó teve que fugir. Muitos anos mais tarde, os irmãos se reencontraram. Jacó procurou consertar seu erro e Esaú o perdoou. Vamos conversar. A mentira de Jacó deixou sua família triste. Você já magoou alguém por ter mentido e enganado? Jacó errou ao tomar algo que pertencia ao seu irmão. Como você pode agir melhor para com a sua família? Hora da atividade. Mãos à obra. Olá, crianças! Na atividade de hoje nós vamos fazer essa pulseira de coração. Nós vamos precisar de folha de papel, canetinhas, régua, um pedacinho de papelão, pode ser de caixinha como esse, para você tirar o molde, tá bom? Caneta e tesoura. Esses são os materiais que nós vamos utilizar para essa atividade. Nós vamos criar uma pulseirinha assim, ó, vamos escrever perdão. Por quê? Quando Esaú e Jacó, eles brigaram, eles ficaram longe, mas quando eles se encontraram, eles pediram perdão, ó, e aí um coraçãozinho vai encaixar no outro, formando assim uma pulseira igual essa minha, tá vendo? Então vamos começar? É assim, olha, você vai medir mais ou menos no seu braço, você pode dobrar a folha, né, assim, ao meio. Eu medi aqui no meu braço, ó, para poder fazer, né? Você pode medir no seu braço, pedir ajuda pra sua mamãe, ó. Então, o meu braço aqui, ó, vai dar mais ou menos aqui assim, né? Aí, ó, só fazer uma marquinha aqui, ó. Tá vendo? Fez uma marquinha, certo? Agora a gente vai deixar esse papel. Nesse daqui de papelão, nós vamos desenhar um coração. Você sabe fazer um coração? É muito fácil, ó. Pega, ó, desce aqui embaixo, depois sobe e fecha aqui em cima, ó. Isso é um coração. Aí você vai recortar esse coraçãozinho. Então, agora nós vamos dividir esse coração ao meio. Olha só, dividiu, certo? Nós vamos usar apenas uma parte, vamos usar essa. Agora que tá assim, ó, dobrado ao meio, eu vou dobrar no meio de novo, certo? O papel. Aí aqui, ó, é a marquinha do meu braço, né? Você pode medir o seu bracinho, aqui é a marquinha do meu braço. Agora eu vou fazer com a régua, eu vou fazer a pulseira, então até aqui eu tenho que chegar com a pulseira. Então aqui, ó, eu vou medir mais ou menos, o meu aqui, ó, deu 10 centímetros, tá vendo, de pulseira? Então eu vou fazer isso aqui. E aqui eu vou deixar uns 2 centímetros para a pulseira. E aí, ó, eu vou fazer outro risco aqui, ó. Peça ajuda aí para sua mamãe, para o seu papai, faça com o seu irmãozinho, que vai ficar muito legal a nossa pulseira, olha só, do perdão. Então agora nós vamos colocar esse moldezinho aqui, ó, pra gente riscar. Então você coloca ele bem no meio, tá vendo? Pra ficar assim, ó, bem no meio. E aí você vai fazer o contorno aqui, ó, do seu coração até chegar aqui embaixo, ó. Fez o contorno, ficou assim. Agora é só recortar. Você vai recortar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um piquezinho aqui embaixo, ó, um piquezinho, tá vendo? Um pique aqui. E nessa outra parte, ó, vou dar um piquezinho na parte de cima. Aqui, como eu dobrei o papel, eu consegui fazer duas pulseiras, tá vendo? Se você dobrar o papel, você vai fazer duas pulseiras, você pode dar para alguém de presente. E aí você vai escrever aqui, ó, perdão, certo? Por quê? Porque nós devemos perdoar, né? Então, olha só, quando Esaú e Jacó, eles brigaram, eles ficaram assim, ó, separados, né? Mas quando eles voltaram e se encontraram, olha só o que aconteceu. Eles ficaram juntinhos novamente. Então, olha só, crianças, um coraçãozinho, ó, vai encaixar no outro coração.
através desse piquezinho que a gente fez aqui, ó, vai ficar assim, tá vendo? Essa aqui é a minha pulseirinha, ó, fiz essa outra, essa aqui é a minha, ó, vou tirar do braço para vocês verem como ela ficou por dentro, ó. Aí você pode pintar, faça também a sua pulseirinha e veja, quando você não perdoa, você fica separado, e quando você perdoa, você fica juntinho novamente. Olha só, faça a sua atividade e conta essa história para os seus amigos também. Até a próxima! Hora do exercício físico, vamos cuidar da nossa saúde! Oi pessoal, mais um dia aqui com vocês, passando o exercício. Vamos lá comigo. Hoje a gente vai fazer um exercício muito legal e eu preciso de ajuda de vocês. O primeiro exercício é o agachamento sumô. Afastou os pés, pontinha do pé para fora, joelho para fora. Mãos à frente, agachou, quadril lá atrás, subiu. Só esse movimento. Sempre com a postura, quadril lá para trás, joelho para fora. Agora a gente vai fazer um agachamento na isometria. Pé separado, agachou, ficou paradinho. Vou fazer na lateral para vocês observarem. Agachou. Ficou. Segura. O próximo que a gente vai fazer vai cansar um pouquinho. A gente vai, ó, saltar, joelho bem alto. Ó. Bem alto o joelho. Acelera. Acelera. O próximo que a gente vai fazer é um deslocamento lateral, uma corridinha básica, ó. Posiciona a mão no chão, deslocou para a lateral. Deitou, pernas flexionadas, você vai tentar tocar no seu pé, rotacionando o tronco. Contrai o abdômen em cima. Tira os pés do chão. Tronco para cima. Imagina que você está com uma bola. Rodou? Passou pro amiguinho, ó. Passou, pegou. Passou, pegou. Aê, esse dói, né? O treino de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!